O PPD nasceu e vejam o que entretanto conseguimos. Falaremos pouco da ideologia. Falaremos mesmo pouco de Abril. Não vamos encher a boca com Abril, nem com a democracia, mas vamos trabalhar modestamente para o realizar. Não é todos os dias que se sai do governo com o voto do eleitorado. Um governo que não reforma e que se limita a gerir a conjuntura é um governo que não está a preparar o futuro de Portugal. Ana Miguel dos Santos, 38 anos, advogada, coordenadora do PST na Comissão de Defesa Nacional e vice-coordenadora do nosso Conselho Estratégico Nacional na mesma área temática. De Águeda para Cambridge, de Portugal para o mundo, quem a conhece sabe que é uma pessoa descomplicada e pronta a arregaçar as mangas. Tem uma das áreas de soberania que porventura as pessoas menos dominam, mas é por elas e para melhorar a vida de todos que luta no seu dia-a-dia. Olá Ana Miguel, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast Ideias Centrais. Ana, acha que o comum cidadão tem ideia de quão importantes foram as Forças Armadas no combate à pandemia da Covid-19 em Portugal? Olá Joana, muito obrigada por este convite e por esta introdução um bocadinho, eu diria simpática, sobre a minha pessoa. Mas realmente é uma área que as pessoas não têm tanto acesso, e querendo responder à sua pergunta, mas este cenário de pandemia deu também a oportunidade de mostrar aquilo que as Forças Armadas sabem fazer de melhor, que é organizar no caos, ou quando tudo falha, elas estão presentes. E eu, de alguma maneira, acredito que as pessoas ao longo do país perceberam, sobretudo fora destas grandes metrópoles, não é? De Lisboa e de Porto, os municípios mais pequenos, as pessoas têm uma proximidade com as Forças Armadas muitíssimo significativa. As câmaras municipais trabalham de forma muito direta com as Forças Armadas, porque há essa ligação, não é? As Forças Armadas estão espalhadas pelo país. E realmente percebeu-se na desinfestação de lares, na intervenção que eles tiveram na edificação de diversos hospitais de campanha, centros de acolhimento por todo o país e, portanto, o Partido Social Democrata, e aqui tenho que puxar a brasa à nossa sardinha, teve um papel fundamental, porque nós já avisávamos para estas qualificações das Forças Armadas, para esta habilidade natural, genética que as Forças Armadas têm, para no fundo planificar uma operação que obriga, porque a resposta a este cenário de pandemia obriga à intervenção de várias áreas de soberania, de várias áreas de poder e de várias autoridades públicas. Portanto, é uma resposta ao nível da saúde, ao nível do apoio social, ao nível da segurança. Portanto, era necessário ter aqui uma resposta integrada e global. E, portanto, eu acredito que as Forças Armadas são aceitas pela população, que as populações tiveram essa percepção do papel importante. Também queria dar nota do seguinte: muito do trabalho das Forças Armadas normalmente não é do conhecimento público, ao nível das operações que têm em missões no mar, de combate à pirataria, não são publicitadas, porque elas não trabalham para a publicidade, digamos assim, e é suposto que assim seja para manter a calma, a paz, a tranquilidade públicas. Portanto, em alguns casos, ainda bem que as pessoas não têm tanta essa percepção, como diria um autor, a segurança é como oxigênio. Nós não a vemos, e ainda bem que não a vemos, porque no fundo é uma percepção, é uma sensação que as pessoas têm. Mas no caso concreto, o Partido Social Democrata tem tentado trazer à luz e dar visibilidade a esse papel, aliás, com a aprovação de vários diplomas, e o último foi o único partido que apresentou uma proposta no âmbito do orçamento suplementar, exatamente para elogiar e agradecer o papel fundamental que as Forças Armadas têm tido e até para direcionar o tipo de missões que devem ser desempenhadas pelas Forças Armadas, porque não só naquilo que já foi, mas sobretudo também para prevenir em termos de futuro, porque nós não sabemos, o futuro ainda é muito incerto relativamente a
a este cenário de pandemia e ao vírus, à sua permanência ou não, e, portanto, elas podem ter um papel fundamental, mas não devem ser um mero dispensador de material. Elas têm que estar na organização e no planeamento da operação. Muito bem. Ana, foi ontem finalmente aprovado o Estatuto do Antigo Combatente. Pode decifrar a importância desta matéria que viu finalmente a sua luz verde? Joana, eu vou dizer isto de uma forma muito simples e até direta. Eu julgo que esta é uma ambição que é mais velha do que eu, ou do que a Joana. Portanto, tem muitas décadas. Estamos a falar de pessoas que deram o sacrifício, com o sacrifício da sua própria vida, para defender o nosso país. E aqui o Partido Social Democrata teve sempre um papel, digamos, de aceitar, não discutir sequer, porque esta não é uma questão política para nós, é uma questão de justiça, de dignidade do próprio país, que é reconhecer o papel que estes homens e estas mulheres, que também as houve, e as há, que tiveram para com o seu país. E, portanto, quando se pede com o sacrifício da própria vida, ou seja, com a limitação de direitos fundamentais e essenciais, que, no fundo, consubstancia, não é, esta ideia de condição militar, não é, que os torna esta força especial, digamos assim, ao serviço de um país. Quando nós pedimos isto, temos que reconhecer. E, portanto, é com uma enorme satisfação, um enorme orgulho, poder dizer que, neste momento, temos um estatuto já aprovado, que eu diria que é o início de um reconhecimento, porque nada acaba aqui. E, portanto, em pleno período de pandemia, termos um Estatuto Antigo-Combatente aprovado e podermos ver reconhecidos direitos pelos quais nós nos batemos desde o início desta sessão legislativa, em particular destaco a figura das viúvas militares. No fundo, nós conseguimos, o Partido Social Democrata, esta é uma vitória nossa, conseguimos ver aprovado o Estatuto da Viúva Militar. É a materialização e o reconhecimento da importância da família militar. E, portanto, estamos muito contentes com esta aprovação. Mas, sobretudo, há outras medidas que são diversas, desde o complemento especial de pensão ao suplemento especial de pensão, à isenção de taxas moderadoras também para as viúvas, mas houve outra pela qual nós nos batemos e que deve ser uma bandeira. Na proposta inicial, quando nos chegou a proposta do Governo, previa, inicialmente, a criação de uma plataforma para a identificação dos sem-abrigo. Eu confesso, eu quando olhei para aquilo até como cidadã, fiquei frustrada, sentia-me frustrada. Pensei, nós temos antigos combatentes que estão na rua, que estão numa situação de sem-abrigo. E, portanto, o país não lhes pode virar assim as costas. Nós não podemos virar assim as costas. E, portanto, pensámos, não, nós temos que aprovar uma norma que represente, que signifique uma alteração concreta na vida destas pessoas. E, portanto, é com uma enorme satisfação, até me sinto arrepiada, porque isto mexe muito com... Sobretudo, eu tenho familiares antigos combatentes e sei o quão importante isto é para eles e para toda a família, não é? Na qual também me incluo. Ver reconhecido um direito de preferência na habitação social para tentarmos dar um abrigo, uma casa, dignidade a estas pessoas. E, portanto, estamos muito contentes por termos chegado a um estatuto, a um diploma que recolhe a unanimidade, com propostas do Partido Social Democrata, propostas diferenciadoras e que espero que representem mudanças concretas na vida destas pessoas. Se me dizes assim, está acabado, termina aqui o nosso trabalho? Não, o nosso trabalho começa agora, é isso que eu digo. Nós temos 40 anos sem nada e agora estamos a edificar um estatuto. Portanto, agora temos alguma coisa para melhorar e para alterar. Até agora, nós deixávamos que as questões financeiras, económicas, ideológicas que interferissem. Agora temos um estatuto que está aprovado. E o Partido Social Democrata está também de parabéns porque conseguiu apresentar propostas que são diferenciadoras e que podem, de alguma maneira, não só prestigiar, reconhecer o trabalho destes homens e destas mulheres, mas também representar alterações na sua vida. Muito bem. Este ano tivemos algumas conquistas na área da defesa, como o aumento do salário dos recrutas.
Podemos dizer que foi um bom ano para quem nos mantém seguro? Eu julgo que sim. Eu tenho que dizer que sim, foi. O Partido Social Democrata apresentou três grandes propostas de diplomas ao longo desta primeira sessão legislativa, portanto estamos a trabalhar nem há um ano completo e temos estas mensagens todas aprovadas. Efetivamente disseste e muito bem, um recruta, neste momento não temos ninguém nas Forças Armadas a receber abaixo do salário mínimo nacional, era o mínimo. Nós, graças a este PSD, eu disse ainda há bem pouco tempo, um recruta já não ganha 198 euros, que era aquilo que ele ganhava para entrar nas Forças Armadas, e agora ganha o salário mínimo nacional. Portanto, deixa de ganhar 198 para ganhar 635 euros. Portanto, é efetivamente o reconhecimento. Não basta nós dizermos que temos umas Forças Armadas fortes e reconhecidas pelo país e depois não as dignificar, porque nós temos um problema, isto vai ser aqui um desafio, e está a ser um desafio, que é, diria eu, estrutural, não é conjuntural, não é um problema deste ou daquele governo, é um problema estrutural que tem atravessado as Forças Armadas, que é a questão da perda de efetivos, e, portanto, com a melhoria das condições salariais, portanto, conseguimos ter aqui um fator de atração mínimo. Claro que me dirás, não é suficiente. Não é suficiente, mas se não começarmos por algum lado, nunca vamos fazer nada. Portanto, é preferível estas pequenas grandes vitórias para, no fundo, continuarmos a lutar e a pugnar por umas Forças Armadas que nós vimos que vão ter cada vez mais, e nós temos dito isso a miúdo, um papel fundamental nas missões de interesse público. Porquê? Este é o período da nossa história, dito assim de uma forma, espero eu, simples, para que as pessoas consigam entender, porque estes são assuntos, não são fáceis. As Forças Armadas não têm missões só em período de guerra, não é? Graças a Deus nós estamos no nosso período da história em que estamos há mais tempo em paz. Mas há um conjunto de missões que são desempenhadas e que podem ser desempenhadas pelas Forças Armadas, a busca e salvamento, até missões mais de natureza mais civil, de policiamento marítimo, policiamento aéreo. Portanto, há um conjunto de missões que elas podem desempenhar nestes períodos e de apoio à proteção civil, porque eles são agentes de proteção civil. Este é um reconhecimento que já está feito na Lei de Bases da Proteção Civil, está lá reconhecido, elas devem participar, e o que nós estamos a ver é que hoje cada vez mais as ameaças não são ameaças tradicionais, só dos incêndios ou só de cheias, não é? Porque hoje temos ameaças diferentes e que obrigam à intervenção, como eu dizia há pouco, de várias entidades. Hoje o combate à pandemia mostrou que o agente preferencial aqui de proteção civil, a primeira parte da resposta é a Autoridade de Saúde, mas tem que ser acompanhada e apoiada por um conjunto de outras entidades. Neste momento, este cenário de pandemia convocou todas as entidades do Estado, mas é preciso alguém para, no fundo, criar aqui uma linha de sentido, uma coordenação que tem que ser vertical, temos que ter uma estrutura de comando bem definida para que neste tipo de missões a resposta seja o mais eficaz possível e com a menor lesão de danos e de valores, não é? E de pessoas e dos seus bens, naturalmente. Portanto, em jeito de conclusão, eu julgo que para as Forças Armadas, não só este diploma foi um bastião, e julgo que é o início do trabalho que nós temos ainda pela frente. Vamos para a nova sessão legislativa com outros desafios, portanto, nós gostamos de começar a casa pelos alicerces. Começámos garantindo que ninguém recebe abaixo do salário mínimo nacional, porque só assim é que se pode falar de uma carreira mínima, com o mínimo de dignidade, e portanto agora é trabalhar no resto e perceber aonde é que nós podemos, de alguma maneira, combater esta falta de efetivos e de que forma é que vamos atrair militares para as Forças Armadas que hoje estão e que devem estar ao serviço dos portugueses e de Portugal no apoio às populações, porque as Forças Armadas não servem para fazer a guerra, para proteger as pessoas, para promover a segurança, mas sobretudo para apoiar os portugueses e as portuguesas. E só para concluir, não querendo ser muito chato, eu acho que isto é importante, eu falei há pouco, este diploma que nós também conseguimos aprovar no orçamento suplementar, digamos assim,
vem acomodar esta nossa mensagem, que as Forças Armadas devem ser cada vez mais empenhadas no apoio às populações e no combate a este tipo de emergências sanitárias e, portanto, o Partido Social Democrata teve aqui um papel, aliás, que é histórico, é da sua história, nesta área de soberania, estar a liderar, digamos assim, um bocadinho o discurso e a mensagem política e a afirmar novas missões para as Forças Armadas e a trabalhar em conjunto a bem de Portugal. Muito bem. Ana, finalmente não resiste a uma provocação. Nós nunca tivemos uma Ministra da Defesa em Portugal e as mulheres não ocupam, por norma, as altas patentes nas Forças Armadas. Acha que ainda há um longo caminho a traçar para nós nesta área de soberania ou todos os dias estamos um bocadinho mais perto de uma igualdade? Olha, eu vou responder à tua provocação da seguinte maneira. As mulheres têm tido cada vez mais um papel preponderante, não só nas Forças Armadas, na sociedade, evidentemente, e isso também se reflete nas Forças Armadas. Elas começam a aparecer cada vez mais em altas patentes, em altos lugares e em altos cargos. Curiosamente, a primeira mulher secretária de Estado da Defesa foi exatamente num governo do PSD, não há muito tempo, e desde então tem-se mantido essa regra. Quem sabe um dia iremos ter uma mulher Ministra da Defesa. Eu pessoalmente ficaria muito contente, porque acho que as mulheres podem trazer um apor muito importante para a definição de políticas, evidentemente. E se tiverem valor, que é isso que se espera, que maravilha, não é? Vamos ver então o que o futuro nos trará. Ana, muito obrigada. Obrigada eu. Por estar connosco nesta edição do nosso podcast e voltamos para a semana. Obrigada. O PPD nasceu e vejam o que entretanto conseguimos. Falaremos pouco da ideologia. Falaremos mesmo pouco de Abril. Não vamos encher a boca com Abril, nem com a democracia, mas vamos trabalhar modestamente para o realizar. Não é todos os dias que se sai do governo com o voto do eleitorado. Um governo que não reforma e que se limita a gerir a conjuntura é um governo que não está a preparar o futuro de Portugal.